Fala, psicólogo, tudo bom com você? Neste episódio dessa série de vídeos que nós estamos criando para você, nós vamos falar sobre as formas de vínculos do profissional autônomo. Mas já te adianto que se você não viu o vídeo anterior, que a gente fala sobre o mercado de psicologia, que você possa estar indo lá, dando uma olhada, porque eu tenho certeza que um conteúdo que você não pode deixar de ver. Acredito que ele vai complementar isso que eu estou falando, até porque nele eu já falei um pouquinho sobre esses vínculos aqui. E vamos lá. Todos nós, quando iniciamos a nossa carreira profissional, nós temos um vínculo com o contratante. Seja a gente como autônomo, que é exercendo essa atividade com nós mesmos, correndo atrás dos nossos clientes, ou como contratado de uma clínica, como contratado de um hospital, no caso de você, psicólogo, certo? Você está vinculado a esse empregador, a essa clínica, a esse consultório, porque ele vai realizar a remuneração para você. Quando autônomo, você está vinculado ao seu cliente, né? Que é o seu cliente que vai realizar o pagamento para você. Gostaria que você entendesse o seguinte: todas as relações de trabalho, seja você trabalhando numa UPA, que é a unidade de pronto atendimento, numa clínica ou no hospital, ela vai ter as tuas regras, certo? Ela vai ser regida por alguma legislação. Quando a gente fala aí do autônomo, por exemplo, a gente vai ter a legislação que é da Receita Federal, né, dos impostos que você vai ter que recolher e da declaração do imposto de renda para comprovar todos os seus rendimentos. Quando a gente fala do trabalho assalariado, que é a outra forma de vínculo que você vai ter, que é no caso com a sua CLT, você vai ser regido pela consolidação das leis trabalhistas, que é a simplificação ali de CLT. E lá vai conter todas as regulamentações, né, aquilo que você pode, aquilo que você não pode, quais são os seus direitos e deveres no exercício da sua atividade. Quando a gente fala dessas duas formas de vínculo do profissional, do psicólogo, a gente sempre tem que frisar, né, o que é de fato cada um e quais são as diferenças, o que isso impacta para você no dia a dia. Quando eu falo para você especificamente da sua atividade como autônomo, eu estou dizendo o seguinte, que toda a sua remuneração vai depender daquilo que você produziu. Ela é relativamente vinculada à sua produtividade. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quando eu falo autônomo, eu quero falar aquele profissional que trabalha com o seu corpo, que não depende, no caso, de uma CLT, de uma carteira assinada para poder ir lá cumprir horário. Não. Quando a gente fala em autônomo, você vai ter, além de ter a capacidade de maximizar seus ganhos, você vai ter também a possibilidade, né, e liberdade de tempo, liberdade de ir e vir, de atender os seus clientes na clínica que você achar adequado, cobrando o valor que você achar adequado, de acordo com a sua especialização, de acordo com o valor que você dá para o seu serviço. Quando eu falo no profissional autônomo, você vai estar recebendo a tua remuneração com RPA, que a gente fala que é o Recibo de Pagamento Autônomo. Ali vai constar o valor da sua renda, os impostos que são incididos naquele momento, que é o imposto de renda, e a forma como você irá repassar isso para o governo, certo? Quando eu falo ali já do assalariado, que é a segunda forma de exercício, de vínculo, né, do profissional, do psicólogo, eu estou falando o seguinte: independente da sua produtividade, o salário que foi acordado ali na hora da contratação é o valor que você irá receber no final do mês. Ou seja, trabalhei mais ou menos, se eu estipulei que o valor é de R$7.000, eu vou receber R$7.000. E aí a CLT me dá algumas benefícios, que a gente costuma dizer, que é o 13º salário, férias remuneradas, o recolhimento do FGTS, né, que é o Fundo de Garantia de Trabalhador Segurado, né, que é para que você possa ter ali, no dia que você for demitido ali sem justa causa, você vai lá e faz o saque desse FGTS. Vamos colocar, entre aspas, uma poupança para você em caso de demissão sem justa causa, certo? Vale lembrar que, se você prestar bem atenção, quem banca todos esses benefícios é você mesmo. Vamos supor o seguinte: você está recebendo 7.000 como um trabalhador assalariado,
Só que, se você observar no final do mês, você vai pegar algo em torno de R$ 5.000 líquido. Por quê? Porque neste valor de 7 mil vão vir descontados o seu imposto de renda e o INSS, que a sua empresa vai descontar e repassar para os órgãos devidos, certo? Se você parar para pensar, além desse gasto que a empresa vai ter que pagar para você R$ 7.000, repassando a parte para a Receita Federal, para os órgãos devidos, ela ainda vai ter um custo de mais ou menos 30% a mais sobre os 7 mil. E aí a empresa vai ter um custo com você especificamente de R$ 10.000. Pensa só, você, um trabalhador CLT, acordou R$ 7.000 com aquele empregador, com aquela clínica, mas no fim das contas ela tem um custo com você de aproximadamente R$ 10.000. E essa diferença vai para onde? Vai para o bolso do governo, que afinal de contas são os impostos que a empresa, né, tem direito relativo a cada trabalhador que exerce atividade em regime CLT, para que ela possa poder dar os outros benefícios ali. Um exemplo posso dizer, a Previdência Social, né, que é no caso de você precisar recorrer a esse benefício, você vai estar disponível. Seguro-desemprego e por aí vai. Quando você é um autônomo ou você já decide abrir um PJ, a gente fala o seguinte: estes encargos eles vão diminuir consideravelmente. Agora você pega o exemplo lá dos R$ 7.000 e imagina você exercendo a sua atividade como autônomo. Já que o seu empregador ele vai ter a capacidade de não ter tantos impostos para pagar, você vai poder aumentar a sua remuneração. Vamos supor, se ele ia pagar 10 mil de imposto, você aumenta a sua remuneração, certo? Você irá recolher os seus impostos, porque a partir desse momento você vai ter a responsabilidade de recolher os seus impostos, certo? E quem está te empregando fica mais feliz. Por quê? Porque ele não vai ter tantos encargos em relação a isso. Ele não vai ter obrigação com 13º, férias remuneradas e tudo mais. Isso vai depender totalmente de um planejamento seu. Um planejamento que você irá fazer para que você possa ali, quando quiser tirar um período de férias, você realmente possa poder usufruir desse período, mas sabendo que você vai estar ganhando a mais para que você consiga realizar esse planejamento. Que no fim das contas, esse a mais se torna muito mais vantajoso, porque a gente acredita e a gente mostra isso num bom planejamento, que quando você decide por exercer essa atividade como um PJ, principalmente, os custos com tributação eles diminuem significativamente. Além disso, eu gostaria de dizer o seguinte: quando você atua como psicólogo, no caso a PJ, né, além de você ter essa possibilidade aí de ter mais ganhos, você tem a liberdade de tempo. E aí você consegue se planejar no seu dia a dia para você conseguir resolver as coisas pessoais que você teria que resolver se você fosse um CLT. Você não conseguiria, porque você teria que cumprir o seu horário ali às 8 horas, que seja 8, 7, 6 horas que você acordou na hora da contratação por aquela clínica, por aquele consultório, certo? Queria te pedir que não deixe de seguir as nossas páginas, as nossas redes sociais. A Personaliza Assessoria Contábil posta ali periodicamente conteúdos que podem agregar a você, aos profissionais da tua área, tá? Os teus colegas. Então, siga e compartilhe também este conteúdo, seja no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, porque realmente vai fazer diferença no seu sucesso profissional. Até o próximo episódio dessa sequência de vídeos. Um forte abraço e vamos lá!